A escassez que não é tratada no coração, uma hora transborda nas atitudes. E quando isso acontece, vidas são afetadas, às vezes destruídas. O que começou com a ruptura no Jardim do Éden ganha forma em Gênesis 4. A comparação silenciosa, a inveja que cresce por dentro, a frustração diante do silêncio de Deus. Essa não é só a história de Caim e Abel. É a história de como muitos lidam com a rejeição, com a espera, com a sensação de que Deus abençoa os outros, mas não a mim. Hoje vamos entender como a escassez se transforma em conflito e como romper esse ciclo antes que ele rompa com a gente. O que vem a seguir pode curar áreas do nosso coração que nem sempre sabíamos que estavam feridas. Você já sentiu que está fazendo tudo certo, mas Deus parece não te responder? Já viu aquela sensação onde você olha para o lado e vê alguém sendo honrado, sendo abençoado, tendo a oração atendida enquanto a sua continua em silêncio? Essa sensação de invisibilidade, de frustração silenciosa, pode parecer inofensiva no começo, mas se não for tratada, ela cria raízes. E essas raízes, com o tempo, crescem em direção perigosa. Gênesis 4 não é só um capítulo antigo sobre dois irmãos fazendo ofertas a Deus. É uma revelação profunda sobre o que acontece quando o nosso coração, ferido pela comparação, pela rejeição e pela espera, não encontra cura. A escassez que começou lá no Éden, com uma simples escolha espiritual, agora toma forma emocional, ganha peso, ganha rosto, se transforma em atitude. Caim não começou matando, ele começou frustrado. Ele sentiu que sua oferta não foi aceita enquanto a do irmão foi recebida com honra. E a Bíblia diz que seu rosto se transtornou. Ou seja, algo mexeu lá dentro primeiro, antes de se manifestar fora. E é aqui que a gente precisa prestar atenção. A escassez verdadeira não nasce no bolso. Ela nasce quando uma frustração interna encontra espaço demais para crescer. Sem correção, sem rendição, sem conversa com Deus. Esse é o ponto onde a história de Caim se cruza com a de muitos de nós. Porque antes de qualquer rompimento visível, sempre existe um silêncio não resolvido. Uma comparação em segredo, uma inveja disfarçada de indignação justa. Exatamente aqui que Gênesis 4 começa a nos confrontar. Vamos olhar para esse texto e entender juntos o que Caim fez com a frustração que sentiu e o que isso revela sobre as nossas próprias reações. A próxima parte vai revelar onde exatamente a escassez muda de lugar e começa a dominar as emoções. Caim e Abel, dois irmãos, ambos aprendem desde cedo a oferecer algo a Deus. Ambos trazem uma oferta, ambos se apresentam diante do Senhor. Mas o que acontece? Deus recebe a oferta de Abel e rejeita a de Caim. E aqui talvez algo já tenha começado de uma forma que talvez você já conheça bem. A dor de fazer e não ser reconhecido.
a sensação de dar o seu melhor e ainda assim parecer que não é suficiente. Mas olhe só, a Bíblia não diz exatamente por que Deus rejeitou a oferta de Caim. Não foi, não foi sobre o que ele deu, foi sobre como ele deu. Foi sobre a postura do coração e a própria reação de Caim já revela o que estava mal resolvido dentro dele. A Bíblia diz: se procederes bem, não serás aceito? Ou seja, Deus não fecha a porta, ele dá uma chance. Ele mostra que a questão não era pessoal, não era injustiça, era alinhamento. Isso aqui é forte. Às vezes, o problema não está na oferta. Está na intenção, está na motivação. Porque Deus não responde só ao que a gente faz. Ele responde ao coração com que a gente faz. Podemos estar orando, jejuando, servindo, ofertando, mas se internamente há comparação, há orgulho, frustração não tratada, isso pode contaminar o altar. E é por isso que Deus fala com Caim antes de qualquer atitude drástica. Ele alerta, ele conversa, ele dá uma direção, mas Caim não ouve. E agora a gente precisa entender o que aconteceu ou o que acontece quando Deus mostra um caminho, mas a pessoa escolhe ignorar. Porque é nesse ponto que a escassez deixa de ser só interna e começa a se manifestar nas ações. E é exatamente aqui que a gente vai entrar agora. Caim não fala nada. Ele não discute com Deus, não se justifica, não pergunta o que pode mudar. Ele simplesmente guarda. Guarda a frustração, guarda a rejeição, guarda a dor de não ter sido aceito. Mas esse silêncio não é neutro. É o tipo de silêncio que fermenta. A Bíblia diz que o rosto dele descaiu. Ou seja, por fora ele tenta se conter, mas por dentro já está se comparando. E aqui entra um princípio profundo. Inveja não tratada vira comparação, comparação vira competição, e competição fora do propósito sempre termina em destruição. Esse é o caminho da escassez emocional. Aquela sensação de que se o outro foi aceito, é porque você foi rejeitado. Se o outro prosperou, é porque Deus te ignorou. Mas não é assim que Deus funciona. O problema é que a escassez distorce a lente. Ela faz a gente olhar para a vitória do outro como se fosse uma ameaça. E aí vem aquele pensamento: por que ele e não eu? O que ele tem que eu não tenho? E sem perceber, o coração vai sendo contaminado. Não com ódio declarado, mas com inveja silenciosa. E muitas vezes vem disfarçada de crítica, de análise, de justiça própria. Mas deixa eu te perguntar uma coisa séria. Como você reage quando alguém prospera? E, e você ainda está no deserto? Porque é fácil se manter firme no sucesso. Mas a vitória do outro revela mais sobre o nosso coração do que o nosso próprio sofrimento. É por isso que essa história não é só sobre Caim, é sobre todos nós.
quando deixamos a comparação crescer sem confrontar. E o que acontece quando a inveja amadurece no silêncio? Deus não vira as costas para Caim. Pelo contrário, ele fala com ele orienta, ele adverte com amor e firmeza. O pecado está à porta, ele diz. Essa frase é forte. É como se Deus estivesse dizendo: olha o que está acontecendo, ou melhor, olha o que está crescendo dentro de você, vai bater a porta e vai querer entrar. Mas em seguida ele completa: cumpre a ti dominá-lo. Ou seja, Deus dá a chave antes do colapso. Ele mostra que ainda há escolha, ainda há tempo de frear, ainda dá tempo de tratar o coração antes que a escassez vire a destruição. E aqui vem uma aplicação importante. Quantas vezes Deus fala com a gente antes da queda? Quantas vezes Ele sinaliza, avisa, usa a palavra, um vídeo, uma conversa, até um silêncio que grita por dentro. Mas o que a gente faz? Muitos agem como Caim, ignoram. Preferem alimentar a dor do que tratar a raiz. Fazem cara de forte, mas estão engasgados por dentro. E pior, acham que guardar mágoa é força, que ignorar a voz de Deus é proteção. Mas o silêncio de Caim não é reverência, é resistência. Deus fala com ele, mas ele não responde. Ele escuta, mas não ouve. E esse é o ponto. Quando o coração se fecha, até o conselho de Deus perde espaço. Talvez você esteja aí vivendo exatamente esse momento. Você sabe que Deus já falou, mas em vez de tratar, está tentando esquecer. Está empurrando com a barriga. Mas acredite, toda dor ignorada se transforma em algo maior. E então a escassez transborda. Caim mata Abel. Sim, a primeira morte da humanidade não foi causada por vingança e nem por defesa própria. Foi causada por inveja silenciosa, alimentada em segredo por um coração frustrado que ignorou a voz de Deus. A escassez que começou lá no Éden com uma escolha, agora ganha forma em sangue derramado. Mas presta atenção nisso. O problema nunca foi Abel. O problema era o coração de Caim. Porque Abel só fez a coisa certa, ou só fez o que era certo. Mas a Caim, um coração ferido, desgovernado e contaminado pela comparação. E aqui entra a aplicação. Talvez você nunca vá matar alguém com as mãos, mas pode ferir com palavras duras, pode matar emocionalmente com frieza, pode machucar com desprezo, com silêncio, com indiferença. E tudo isso é reflexo da mesma raiz, escassez emocional. Quando o coração está vazio de propósito, de identidade, de presença de Deus, as reações são desproporcionais. Uma pequena frustração vira uma explosão. Um não recebido vira a rejeição total. A bênção do outro vira ameaça. Essa é a verdade dura. Escassez mal resolvida vira violência emocional. E o mais assustador é que isso pode acontecer até mesmo com quem serve a Deus, com quem tem fé, com quem oferece sacrifícios, como Caim. A questão nunca foi só sobre o que fazemos, é sobre o que estamos alimentando por dentro. E depois desse ato,
o que acontece com Caim é ainda mais revelador. Depois do ato vem o confronto. Deus pergunta a Caim: onde está Abel, teu irmão? É impactante perceber. Deus continua buscando. Mesmo depois do erro, ele se aproxima. Ele dá a chance de confissão, de arrependimento, de cura. Mas Caim responde com frieza: sou eu o guardador do meu irmão? Essa resposta é mais que uma defesa. É a prova de um coração endurecido, porque ele não assume, ele não sente, ele não muda. E aí que o juízo vem. Deus libera uma sentença. Caim se tornaria errante e fugitivo sobre a terra. Ele teria vida, mas sem direção, teria existência, mas sem propósito. Perceba o padrão. Não foi a escassez externa que o destruiu. Foi a escolha de não tratar a escassez interna. A aplicação aqui é profunda. O que fazemos com a frustração define quem nos tornamos. Tem gente vivendo como fugitiva espiritual, pessoas que não conseguem permanecer, que não criam raízes, estão sempre pulando de lugar em lugar, de projeto em projeto, de igreja em igreja. Mas o problema não é o solo, é o coração ferido que não foi restaurado. Caim perde o chão, não por falta de bênção, e sim por falta de arrependimento. E agora, o que Deus faz com alguém assim? Será que a história acaba aqui? Ou ainda há redenção possível mesmo depois de tudo isso? Mesmo depois do juízo, Deus ainda marca Caim com um sinal. Um sinal que à primeira vista parece estranho. Afinal, por que proteger alguém que cometeu um erro tão grave? Mas aqui está uma das verdades mais fortes e libertadoras da Bíblia. A justiça de Deus nunca anula a sua misericórdia. Deus havia julgado Caim, havia liberado uma sentença, mesmo assim ele o protege. Deus coloca um sinal, uma marca, para que ninguém tirasse a vida de Caim. Sabe o que isso revela? Que mesmo quando erramos feio, mesmo quando rompemos com tudo, Deus não desiste da gente. Esse sinal é um lembrete. Você pode ter falhado, você pode ter ferido alguém, você pode ter se afastado da presença de Deus, mas ainda existe chance, ainda existe graça. Agora atenção. O sinal não anula a consequência. Caim ainda viveria como errante, mas também não seria destruído, porque o coração de Deus é sempre de restauração. E a aplicação para nós é direta. Mesmo depois da queda, a restauração é possível. Mesmo depois da escassez emocional, espiritual ou relacional, Deus ainda marca. Deus ainda chama, ainda guarda. Mas esse caminho não começa com justificativa. Começa com arrependimento, com consciência, com aquela decisão sincera de dizer: Deus, eu não quero mais viver longe do teu propósito. Isso nos leva para um ponto importante, porque mesmo marcado, mesmo errante, a história de Caim não termina ali. A pergunta agora é: o que acontece com quem vive longe da presença, mas ainda está debaixo da misericórdia? A escassez não começa no bolso, a escassez começa no coração. É ali, no silêncio da alma, que a inveja cresce, que a comparação se instala e que a frustração não tratada vira atitude destrutiva. Foi assim com Caim, mas não precisa ser assim comigo e nem com você. Você pode interromper esse ciclo agora.
pode escolher tratar a raiz e não apenas os sintomas. Deus ainda está fazendo a mesma pergunta que fez a Caim. Por que andas irado? Se você fizer o que é certo, também será aceito. Essa é a hora de olhar para dentro e responder. Por que a cura não começa do lado de fora? Começa quando a gente decide se alinhar de novo com Deus. Se essa palavra falou com você, deixa um comentário dizendo: quero tratar a raiz. Comente aqui embaixo. E se ainda não viu os vídeos anteriores dessa série, volta lá e assiste. Cada episódio está construindo algo. Se essa mensagem falou com você de alguma forma, deixe nos comentários o que mais te tocou. Isso ajuda a gente a crescer junto. Aproveita e deixe seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho. Assim você não perde nada do que está por vir. Tem muita revelação te esperando por aqui. Compartilhe esse vídeo com alguém. Me ajude a levar essa mensagem adiante. No próximo episódio você vai descobrir como, mesmo fora do Éden, Deus não desistiu da humanidade. Vamos falar sobre a linhagem de Sete, o nascimento da adoração e como a esperança começa a florescer mesmo depois do fracasso. Porque a história da redenção não parou com Caim. Ela estava apenas começando. Não perca. A escassez ganhou forma, mas a adoração começa a mostrar um novo caminho. Vamos juntos nessa jornada de revelação sobre propósito, prosperidade e restauração. Espero você. Até o próximo vídeo.